Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre o Espiritismo e o tema de hoje será: o Espiritismo não veio para curar ninguém, ok? Meus amigos, tem um bom tempo que eu não faço postagem falando sobre o Espiritismo, porque eu fiquei aí esse período aí sem internet, com problema de internet. Enfim, é isso. Então eu estou voltando, depois eu vou dar continuidade à leitura do livro dos Espíritos que estava sendo feita. Porém, hoje eu vou comentar sobre esse aspecto, se o Espiritismo veio ou não para curar alguém. Bem, na verdade, o Espiritismo foi nos trazido, ou seja, codificado por Allan Kardec em 1860, por aí. Quer dizer, tem 160 e poucos anos, né, que as publicações de Kardec tomaram o mundo, por assim dizer, né? Aos pouquinhos chegou no Brasil. Deve ter o que, uns 60 anos que chegou aqui no Brasil. Ou seja, é hoje uma religião, mas ao meu ver é uma filosofia de vida. Ok? Então, os espíritos que fizeram as comunicações para Allan Kardec, ele por sua vez registrou tudo, que originou os 5 livros. Eu estou falando isso para aqueles que estão chegando pela primeira vez, porque quem é espírita já sabe disso tudo. Mas por isso eu estou dando bem o princípio. Então, Allan Kardec publicou os 5 livros bases da doutrina espírita. Eles foram feitos, esses livros, através das informações dos espíritos. Quem seriam esses espíritos? Eram espíritos de pessoas que tinham desencarnado recentemente, alguns, e tantos outros já tinham alguns séculos que já haviam desencarnado. Então essas informações foram trazidas por uma variedade de espíritos. E cada espírito trouxe o seu conhecimento, a sua visão, aquilo que ele achava que era. Então vamos entender bem que não é porque a pessoa desencarna, morre, que ela vira santa, que ela se torna um anjo, que ela se torna um espírito superior. Não é o fato de desencarnar que vai levar ela numa situação, numa condição superior. Não, negativo, gente. Vamos tirar essa ideia de que a pessoa desencarnou e virou santa. Não desencarnou e virou santo, não. Entendeu? A pessoa que é santa, ela já era antes de encarnar. Vamos entender bem isso. Não é porque desencarnou e virou santo, foi para o céu, é um espírito de luz, um espírito superior. Não, negativo. Ela continua sendo o que ela era. Com toda certeza avançou alguma coisa moralmente, espiritualmente. Porque esse é o motivo da pessoa, do espírito encarnar. Evoluir. Ok? Então nós nascemos e vamos aprender alguma coisa e vamos sair dessa vida, tendo aprendido algo, deixado de cometer tantos erros. A doutrina espírita não veio para fazer nem transformar ninguém em santo. Isso é impossível. É humanamente possível. Por outro lado, é uma religião que tem apenas conforme eu falei, 163 anos. Vamos poder dizer aproximadamente por aí. Ok? É uma religião nova. Ora, então, como tudo que é novo, né, depende de muito tempo para que as pessoas entendam melhor. Tem espíritos que deram a Allan Kardec algumas informações de espíritos que já não reencarnavam há muito tempo, que já tinham adquirido uma certa luz. Mas nem todos. Nós temos espíritos que estão reencarnando desde a época de Jesus, como Judas, né? Paulo, Pedro, João e tantos outros, né? O Francisco de Assis. Hoje em dia, atualmente, parece que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. Ok? Então, para vocês verem, Allan Kardec fez um trabalho muito bacana em prol, né, do seu semelhante, da humanidade. E reencarnou como Chico Xavier. Se isso é verdade, eu não sei. Não posso afirmar, mas é o que fala no meio espírita.
Então ele teve que reencarnar novamente. Então ele não se tornou santo porque foi Allan Kardec, não. Cumpriu a missão dele e voltou para outra missão. Certo? Então, meus amigos, não é porque o espírito faz uma comunicação para a gente, aqui ele fala o seu ponto de vista, que ele é dono da razão. Aliás, no livro dos médiuns explica muito bem isso. Vem falando que é melhor a gente negar 1000 verdades se tiver uma mentira no meio delas. Então, que nós aqui, ao recebermos as mensagens, temos muito cuidado, ok? Em aceitar aquela informação ou não aceitar. Não é porque foi um espírito que temos que acreditar. Outro ponto, porém, é muito importante que eu vejo muitas pessoas, por onde eu passei, discutir a assinatura do espírito. Às vezes vê uma comunicação que é um espírito que se diz João Evangelista e não sei o que lá. Aí os médios lêem aquela mensagem e existe, às vezes, uma discordância. Alguns acham que não foi João, foi um espírito querendo enganar. As pessoas deixam de se preocupar com o teor da mensagem para se atentarem para a assinatura. Ok? Não foi isso que o livro dos médiuns nos informou. Não. Não é para nos preocuparmos com a assinatura, mas sim, principalmente, com a informação. Porque uma árvore boa só pode dar frutos bons. Ok? Então, não importa, no espírita não deve importar quem assinou. Isso pouco importa. Sabe por quê, meus irmãos? Pode vir um espírito que não seja reconhecido por ninguém, um espírito bem básico, comum, que passou por várias vidas anonimamente, certo? Que o nome dele é indiferente para quem quer que seja, mas te traga um conhecimento enorme, certo? Muito maior do que esses outros, que foram profetas, Jesus, etc e tal. Então nós devemos nos incomodarmos, não com quem assina. Isso é o de menos. Temos que nos preocupar com o tipo da informação que nos é trazida. Se ela tem coerência, esse é um ponto, ok? Se a nossa razão acha que tem coerência, tá? Primeiro ponto é esse. Depois verificar se ela traz alguma, às vezes vem, né? Com intenção de provocar discórdia, provocar aflição, medo, certo? Se no fundo é essa a intenção, pode descartar, porque não é nenhum espírito de luz. Porque mesmo Emmanuel nos fala sobre isso. Ok? Porque nenhum espírito de luz vai nos trazer qualquer notícia desagradável, nem nos antecipar qualquer coisa desagradável, nos avisar de um acontecimento desagradável, porque isso não fará bem para ninguém. Então, nenhum espírito de luz traz essa informação. Ok? Por outro lado, isso aqui é muito importante para os médios não ficarem vaidosos. Porque quando o médium é vaidoso senta à mesa, qualquer espírito engana ele facilmente, porque ele está ali sentado por vaidade, para trazer uma mensagem de fulano, de beltrano, de ciclano, e ser reconhecido pelos colegas. Aí ele é enganado facilmente. Ok? Então são esses aspectos. A doutrina espírita não veio para nos facilitar, no sentido, a nossa vida, de tirar os nossos problemas. Não. Ela veio nos esclarecer os resultados das nossas ações. Que até então existia uma grande dúvida sobre o céu, o inferno, o purgatório, que era isso que as religiões, principalmente a católica, pregavam. Quando a pessoa morresse, ela ia para o julgamento final. Ou ia ser condenada eternamente. Sabe o que é eterno? Eterno é para sempre. Ao inferno, ou iria ficar no purgatório até que Deus fosse analisar o caso dele e julgá-lo. Se ele iria para o céu ou se iria para o inferno. Não existe meio termo nessa religião. Ou o cara se ferra todo, né, ou ele se dá bem. Enfim, era o que se pregava a Igreja Católica. O Espiritismo veio falar que não é assim. Cada um de nós somos julgados pelos nossos atos. E ninguém vai para o inferno. Deus não manda ninguém para cá ou para lá. Não é assim, feito assim. Nós, pelos nossos atos aqui na Terra, acabamos adicionando em nosso campo energético, magnético, as energias dos nossos atos. Se nossos atos são demasiadamente, né, maus, nos enchemos de energias negativas. E quando saímos do corpo, vamos para o ambiente que está carregado de energia negativa. É o processo natural, minha gente.
É a coisa mais normal que existe. Se eu estou carregado de energia negativa, eu vou para um ambiente que está, né, compatível com a minha quantidade de energia negativa. E é lógico que a energia negativa não pode ser um ambiente bom. Mas ainda que fiquemos nesse local, nesse ambiente desagradável, que segundo a doutrina espírita é umbral, ficaremos lá a um determinado tempo até essa energia se dissipar com o tempo. Quando ela se dissipar o suficiente para sermos, né, pegos, né, resgatados pelos espíritos superiores, eles vão lá, nos resgatam para nos recuperar, para que a gente se prepare para a nova reencarnação. Agora, o tempo que vamos ficar nesses ambientes desagradáveis será maior ou menor de acordo com a quantidade de energia negativa que tivermos em nós. Entendemos bem isso? Então não existe inferno e purgatório. Nós não somos jogados para lá por Deus. Nós é que vamos, infelizmente, pela quantidade da energia que carregamos em nós. Ok? Esse é o esclarecimento que até então ninguém tinha. Agora, esse esclarecimento vai livrar qualquer espírita, né, de algum problema? Não. Só vai facilitar para que a gente possa lidar melhor com o problema. Termos mais paciência. Porque quando a gente consegue manter o nosso equilíbrio espiritual, né, manter nossos sentimentos bons, não guardar raiva, não guardar ódio, né, ter sempre a piedade, perdoar, tudo isso aí, nossas energias estão o quê? Boas, equilibrados. Tanto é a palavra diz o quê? Equilibrado é o quê? Né? Não é nem exaltado, nem rebaixado. Está no meio termo ali. Equilíbrio. É o que devemos ter. Então a doutrina espírita traz essas informações. Ora, se eu sei que se eu melhorar, né, o meu padrão vibratório, eu melhoro a minha energia. Automaticamente, quando eu desencarnar, eu não vou para o ambiente carregado de energia negativa, porque eu não estou carregado de energia negativa. Meus atos me deixaram em condições melhores, mais favoráveis, para quando eu chegar na pátria espiritual. Volto a repetir, espiritismo não salva ninguém, nem vai curar ninguém dos problemas, mas vai te dar esse conforto, onde a gente vai aplicar no dia a dia, tendo mais paciência com as coisas que nos acontecem, entendendo nossos irmãos, tá? Perdoando sempre. Agora, o perdão, tem muitos que sabem o que significa perdão, né? Conforme Jesus disse. Perdoar não significa trazer o teu inimigo para dentro da tua casa para jantar contigo. Perdoar é você não desejar mal para ele. Desejar que ele prospere, que ele siga em frente, que Deus o proteja, o ampare. Desejar todo o bem possível para ele. Não ter ódio, nem raiva, nem rancor, nem mágoa desse irmão. Ok? Mas não é conviver com esse irmão, é bem diferente. Agora, também não vai tratá-lo se ele se fizer presente, né, na tua vida, em qualquer momento que ele apareça. Não vai tratá-lo mal, vai respeitá-lo, claro que vai. Então, é isso que eu trago para vocês hoje. O Espiritismo não veio, né, para curar ninguém, veio para nos dar as informações de como nós mesmos devemos nos curarmos. Ok? Então, fica a dica aqui. E os espíritas, aqueles que estão entrando hoje na doutrina espírita, começando a estudar a doutrina espírita, é muito importante que leiam os 5 livros que fazem a base da doutrina. Vocês vão encontrar nesses livros, se vocês lerem 1, 2, 20 vezes, pode pegar esses livros e ler para o resto da vida. Que cada dia, cada minuto que você lê novamente, você aprende uma coisa nova. Sua visão amplia. Ok? Então você vai ver, encontrar dentro do livro, se você prestar atenção, coisa que não é coerente. Um livro não é coerente com o outro. E volto a repetir, por quê, meus irmãos? É falha da religião, da doutrina? Não, não é falha. É natural. Porque ali consta as informações da visão do espírito. Espíritos que eram homens, recentemente saíram da vida material para a pátria espiritual. E deram as mensagens ali, aquilo que eles acham que é, que acredita que seja. Eles não são donos da verdade. E volto a repetir, não é porque a pessoa desencarna, morre e vira santa, não. Entendeu? Nós não vamos nos tornarmos santos em uma vida. Nós estamos na segunda categoria evolutiva, no meio de 5. No meio não, no número de 5. Se estamos na segunda, não chegamos nem na metade.
Se nós não chegamos na metade, não somos melhor, não temos a menor condição de sermos melhores do que somos. Ok? Para ir para a terceira categoria. Agora, podemos nos esforçarmos sim. Quando formos falar alguma palavra que ofenda alguém, pensar 2 vezes. Não custa nada. É barato, é de graça. Quando pensarmos com ódio de alguém, refletimos sobre isso. Jesus nos falou, meus irmãos, olha, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, errar, você erra, eu erro, todo mundo erra. Não tem ninguém que passou ou passa aqui pela vida na Terra que tenha tido uma vida 100% exemplar. Não, só Jesus. Nós outros não. Aliás, segundo a doutrina espírita, parece que 10% da população humana sai dessa vida tendo completado com todas as suas obrigações. Veja bem, não é se tornado santo não, tendo completado aquilo que havia se comprometido antes de reencarnar. Apenas 10%. Ora bolas. Se eu achar que eu estou nesse 10%, eu sou muito prepotente. Com toda certeza eu não estou, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu estou naquele outro 90%, que sairemos daqui sem ter completado com as nossas obrigações. Mas isso fica para outro assunto, porque para eu ter completado, né, para eu completar as minhas obrigações, aquelas a qual me comprometi antes de reencarnar, eu não vim para o mundo sozinho. Eu vim para o mundo para ter mulher, para ter filhos, viver no meio familiar. Então, para eu completar, eu dependeria que os outros que estão envolvidos também completassem. Entenderam isso, a importância disso tudo? Ora, se os outros falharam comigo, provavelmente eu vou falhar com eles. Ok? Então é muito difícil sair um ser aqui da Terra, né, tendo completado com todas as suas obrigações. Ele não vive sozinho. Se eu tivesse nascido de uma chocadeira, morado eternamente numa caverna, com toda certeza eu não teria cometido crime nenhum contra ninguém. Ok? Agora, se eu venho para o mundo, vamos supor que fosse a possibilidade de eu nascer numa caverna, mas ao meu lado tem outro cara que nasceu também e está lá na caverna. Então nós nascemos para nos respeitarmos, ok? Mas, não sei porquê, por algum motivo, ele vive me perturbando, me incomodando. Pega minhas coisas, rouba minhas coisas. Ora bolas, era programado para eu e ele nos respeitarmos. Mas ele não, ele que se dane. Enche meu saco. Chega um momento que eu revido, que eu faço uma merda qualquer. Aí eu saio dessa vida sem ter completado. Mas por quê? Porque eu não dependia só de mim, meus amigos. Eu estou dando exemplo, eu dependia do outro também. Ele não cumpriu com a obrigação dele. Ele começou a guerra. E eu acabei cedendo. Então, meus amigos, por isso que poucos saem dessa vida completada a sua obrigação. Porque ele não depende dele. Ele depende do pai, da mãe, do irmão, do professor, né, do patrão, do empregado, do colega, do amigo, do irmão, do filho, do neto. Ele depende de uma porrada de gente também para que todos cumpram com as suas obrigações. Porém, isso não acontece. Né? Infelizmente não acontece. É o pai e a mãe que educam mal o filho. É o filho que não é grato com o pai. É o professor que te sacaneia na escola, desculpe a palavra. Né? É o teu patrão que te esculacha. É você que tem um empregado que te rouba. Né? Então, meus amigos, a vida de relação é muito complicada. Para você sair daqui dessa vida como completista, eu cumpri com a minha obrigação, olha, meu irmão, é muito difícil. É muito difícil, principalmente para a atualidade do nosso planeta Terra, no grau que estão evolutivo. Ok? Então, meus irmãos, o Espiritismo não veio para curar ninguém. Veio para nos trazer informações melhores. Nós sabemos, então, que nós não vamos, por piores crimes que tenhamos cometido, nós não vamos ser jogados no inferno por um Deus que parecia ser bom e, no entanto, é cruel quando faz isso com um filho seu. Ok? Então, nós sabemos disso, isso não acontece. Nem tão pouco vamos para o céu. E ninguém vai para o céu. Tá? Imagine uma criança que viveu 1 ano, 2 anos, morreu e foi para o céu. Aí eu vou falar, mas ela merecia o céu porque ela não fez o mal. Tá bom, mas para ir para o céu tem que fazer o bem. Ela não fez o bem. Então, que privilégio é esse que essa criança terá de ir para o céu sem ter feito
nem o bem, nem o mal. Não fez nada. Merece muito mais do que aquele que é adulto, que matou, roubou, parou de matar, roubar, constituiu uma família, educou filhos. Foi um bom amigo, bom pai, etc e tal. Viveu uma vida de 40, 50, 60 anos de dedicação ao próximo. Esse tem muito mais merecimento para ir para o céu, porque fez muito mais do que o outro, que morreu numa idade de uma criança. Ok? Então, meus irmãos, pela razão, aí já não é questão de religião, de fanatismo. É claro que a gente tem que raciocinar e pensar. Ok? Então o Espiritismo não veio para curar ninguém. O Espiritismo não veio para tirar os problemas da gente, veio para nos dar condições de resolvê-los com maior facilidade. Veio nos trazer informações. Ok? Então essa postagem foi mais para informar, né, aos nossos amigos que estão chegando pela primeira vez. Não vamos esquecer que a pessoa desencarna não vira santo, ok? Ela não deixa de ser o que era quando estava aqui encarnada, é o mesmo espírito. Tem uma visão mais ampla, quando ela se encontra em equilíbrio lá do outro lado, claro. Uma visão mais ampla do bem e do mal, do certo e do errado. Mas, para ela ser considerado um espírito elevado superior, terá que vir na Terra e provar. Não basta mandar mensagem psicografada através do médios, lindos textos maravilhosos, sem passar pela experiência, viver a experiência. Ok? Somente passando, né, ela pode afirmar, né, a sua real possibilidade, né? É como a pessoa quer ser médico, ela sempre nasceu pequena, criança, sempre tem uma fascinação de ser médico. Não é porque ela quer ser médico que quando ela se tornar adolescente vão dar o diploma a ela, não. Ela tem que provar que tem capacidade. Certo? Ela tem que entrar na faculdade, frequentar os cursos que lhe são necessários e fazer uma prova e provar. Aí ela começa a trabalhar como médico. É a mesma coisa o espírito. Não adianta ele vir mandar mensagem maravilhosa, que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, que não sei o quê. Se ele está lá do outro lado, ele tem que vir para cá, nascer e provar que ele é capaz de fazer melhor. Aí para ele mesmo vai ser maravilhoso. Mas falar, certo? Dar receita, meus amigos, é muito fácil. Tome o próprio remédio, é amargo, é ruim, é chato pra caramba. Ok? Então é por isso que às vezes parece que eu sou muito radical, eu acho que eu sou. Eu acho que a realidade ela tem que ser mais, sim, dita, falada, exposta. Ok? Porque às vezes muita gente entra para o espiritismo, se torna bonzinho. Só fala de coisas boas, fala que sempre foi bom, sempre foi caridoso, esquece das merdalhadas que fez, né, no seu passado. Em que ele pisou, o que ele fez. Parece que nada... Tipo assim, eu acho que devemos sim nos perdoar, lógico. Agora, admitir que fizemos. Mas não admite. Parece que sempre foi bonzinho, sempre foi santinho. Ok? E essa não é verdade. Nós todos estamos aqui passando e aprendendo pelas coisas que nos são necessárias. Se fizemos erros, também fizemos acertos. Qual o problema da natureza? Estamos aprendendo. Conforme eu falei, o médico, ele tem que provar que ele tem capacidade de atuar na medicina. É a mesma coisa de espírito. Não adianta o espírito falar, eu fui São Vicente de Paula, eu fui o Frei Damião, eu fui, vamos lá, Francisco de Assis, eu fui isso. E daí? E daí que ele foi isso? Agora vai mandar uma mensagem para um cara que nasceu numa favela na atualidade, um pai assassino, ladrão, traficante, uma mãe prostituta, e vai falar para esse espírito que é filho desse casal, que ele seja forte, que ele vai conseguir, que ele não se revolte contra ninguém, né? A própria sociedade vai cobrar, porque ele mora na favela. Se ele estudar na escola, as crianças que não são da favela vão esculachar ele. Sempre foi assim. Ainda é até hoje. Essa criança nasce revoltada, vê o pai sendo assassinado, a mãe sendo assassinada muitas das vezes. O policial entra na favela, bate na cara de todo mundo, não respeita ninguém. Uma criança que cresce num ambiente desse, tenebroso, cresce, se torna um bandido marginal. O que ele conheceu da vida?
O que podem cobrar desse espírito? Ah, mas ele tem muito. Tá, vai lá você, cara. Vai lá, nasce sob essas condições, né? Passe pelo que ele está passando e se forme um cidadão de bem. Aí você poderá falar, né? Aí você poderá falar com conhecimento de causa. Porque até então é ser hipócrita, né? É tripudiar nas necessidades, deficiências, dificuldades do seu semelhante. Ok? Não estou aqui fazendo uma apologia aos erros, não, muito pelo contrário. Mas temos a obrigação de entender o motivo pelo qual aquele ser fracassou. Isso é entendimento. Os crimes que ele vier a praticar, ele tem que ser julgado, pagar sim, sofrer a consequência dos seus atos. Mas não pode ser considerado uma semente do mal, como uma vez eu vi uma pessoa chamar uma criança, daí é semente do mal. Porra, rotular um espírito daquele que está aprendendo, está vindo numa situação difícil, complicada, e achar que, bem, que nós seríamos melhores. Não, não seríamos melhores, talvez fôssemos até piores, eu não sei. Então, meus irmãos, para esses irmãos que cometem esses crimes mais graves, e etc e tal, precisamos pedir a Deus que os proteja, que os ilumine, que bons espíritos os oriente, tá? É disso que eles precisam. Eles não precisam de julgamento, não, porque julgamento, quando o juiz pegar ele, a polícia pegar, ele vai ter, tá? Eles não precisam ficar também, que eles têm que ficar em liberdade. Não, não é essa a proposta, mas que eles mudem, né, seus pensamentos, consigam encontrar forças para fazer a coisa correta. Valeu? Então, fica aqui a dica, meu irmão. Espiritismo não cura ninguém, não salva ninguém. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!